Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. Eu gostaria dessa feita, meditar com os irmãos no Salmo número 67, salmo que resume nosso propósito quanto filhos de Deus, Igreja do Senhor. Salmo de número 67, abra comigo a sua Bíblia, ouça a palavra do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus gracioso, Pai, e nos abençoa. Instrui-nos, ó Deus, na tua palavra. Ilumine as nossas mentes com teu Santo Espírito e aquece o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês no tema abençoados para abençoar. Interessante que neste salmo, com exceção dos versículos 1 e 6, cada um dos versículos desse salmo curto menciona todas as nações ou todos os povos. E nesse sentido pode ser agrupado com o Salmo 65 e o Salmo 66. Trata-se de um salmo de louvor a Deus por todas as suas bênçãos e também uma oração para que as bênçãos do Senhor, especialmente a sua salvação, transbordem sobre os gentios. E veja que isto nos lembra exatamente a aliança que Deus fez com Abraão, em Gênesis capítulo 12. Está escrito: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, uma bênção é uma dádiva de Deus que glorifica o seu nome, ajuda o seu povo, e por intermédio dele alcança outros que, por sua vez, também dão glórias ao Senhor. É preciso ter isso muito claro em nossas mentes, irmãos. Deus nos abençoa para que possamos abençoar a outros. E este salmo vai descrever exatamente esse movimento. Em primeiro lugar, Israel abençoa as nações. Veja comigo versos 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Essa oração pede a Deus que abençoe Israel, para que os caminhos do Senhor, isto é, as suas leis e a sua salvação, sejam conhecidos por todo mundo. E a palavra conhecer aqui no hebraico carrega aquela ideia de conhecer intimamente. A oração é para que as nações possam experimentar de maneira pessoal a salvação de Deus. Que os povos o conheçam, a fim de que ele venha a ser o seu Deus. E veja que esses primeiros versos remetem exatamente para a bênção sacerdotal em Números capítulo 6, irmãos. Está escrito a partir do verso 24, número 6, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Veja, seja gracioso para conosco, Deus, e nos abençoe, para que nós possamos abençoar, para que o teu nome seja conhecido entre as nações. Interessante que aqui neste salmo o termo hebraico utilizado para Deus não é Yahvé, mas Elohim.
O que o salmista está dizendo é: seja o Deus onipotente, seja o Deus todo-poderoso, seja o Deus criador do céu e da terra, seja o Deus que governa o universo, gracioso para conosco e nos abençoe. Interessante, Davi usa a mesma expressão quando ele clama ao Senhor no Salmo 4, verso 6, ele diz: o Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Também no Salmo 29, verso 11, está escrito: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Também no Salmo 31, 16, Davi também disse: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. No Salmo 80, o salmista repete por 3 vezes: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Veja a ligação que tem. Se o rosto de Deus está oculto de mim, eu sou amaldiçoado. Mas se o rosto de Deus resplandece diante de mim, eu sou abençoado. Significa que o Senhor nos dá forças, o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá a sua salvação. É o rosto de Deus resplandecendo, o rosto de Deus sorrindo para o seu povo. O apóstolo Paulo, falando do povo escolhido de Deus em Romanos capítulo 9, ele disse: a eles pertence a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Vejam, irmãos, que a glória de Deus era parte importante da herança de Israel, pois era essa glória que conduzia Israel pelo deserto e descansava sobre o tabernáculo, onde quer que a nação acampasse. Ter o rosto de Deus resplandecendo sobre eles, isto é, sorrindo para eles, era a bênção suprema de Israel. E perder essa glória significava julgamento. Se você observar comigo 1 Samuel capítulo 4, quando Israel é derrotado pelos filisteus e a arca é tomada, e o profeta Eli, ao receber a notícia, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre, diz o texto. Então o verso 22 diz: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Em outras palavras, a arca representava a presença de Deus. E a glória de Israel estava na presença graciosa de Deus. Estava em ter o rosto de Deus resplandecendo sobre eles. Mas deixe-me lhe dizer algo. Hoje o povo de Deus tem essa glória em Cristo. Em 2 Coríntios 4,6 está escrito: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus resplandeceu sobre você por meio de Cristo. E você precisa revelar essa glória ao mundo por meio da pregação do Evangelho. Não somente em palavras, veja, mas também em caráter, em atos, em boas obras, em amor, em vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16, está escrito: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Filipenses capítulo 2, versos 14 a 16, o apóstolo Paulo disse: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vejam, irmãos, Israel deveria ser luz e bênção para as nações. Em Isaías 42:6 está escrito: eu, Senhor, te chamei justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios.
Israel nos deu o conhecimento do verdadeiro Deus vivo, a palavra de Deus e o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Este que hoje nós abraçamos e nele somos membros do seu corpo, sua igreja, lavada e remida com seu sangue. E agora precisamos torná-lo conhecido entre aqueles que ainda não o conhecem. Ore ao Senhor para que te ajude nessa missão. Porque quando o nome de Deus é propagado, veja o que acontece. Em segundo lugar, as nações louvam ao Senhor. Veja comigo Juízes 3:5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Esses 3 versículos constituem o coração do Salmo e se concentram na adoração e louvor das nações gentias ao Deus de Israel. Hoje as nações conspiram para tirar o Senhor de seu trono e não querem saber de seus caminhos. Você deve lembrar, o Salmo de número 2 está escrito: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então veja, as nações conspiram, mas chegará o dia em que todas as nações irão ao monte do Senhor e adorarão ao Deus de Jacó. É exatamente o que diz o profeta Isaías no capítulo 2. Ele disse: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ora, mas alguém pode se perguntar: quando isso vai acontecer? Exatamente quando Jesus Cristo estabeleceu o seu reino, julgar os povos com justiça e os guiar pelos caminhos do Senhor. Veja comigo o que diz em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Está escrito: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja que, na ocasião do nascimento de Jesus Cristo, a mesma profecia repetida em Mateus 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nem algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Louvem todos os povos, louvem ao Senhor, porque Cristo já veio ao mundo e ele voltará para apacentar o seu povo e reinar para sempre. A oração nesses versos de 3-5, irmãos, é o mesmo pedido que o nosso Redentor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Em Mateus 6,9. Uma vez que não há rei em Israel nos dias de hoje, as nações do mundo estão agindo como bem entendem. Exatamente como está escrito em Juízes 17,6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Mas isso mudará quando o 7º anjo tocar a trombeta. Em Apocalipse 11,15 está escrito: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, primeiro,
Israel abençoa as nações. Segundo, as nações louvam ao Senhor. Em terceiro lugar, o Senhor envia a colheita. Os versos 6 e 7 diz: a terra deu seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Ora, irmãos, qual é a relação entre a colheita e a conversão das nações do mundo? A oração, a terra deu seu fruto, no verso 6, é uma citação de Levítico 26:4. E Levítico 26 é um resumo da aliança de Deus com Israel, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Se você observar comigo, texto de Deuteronômio 28, de 1 a 10, está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Ele diz no verso 10, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Deus deixou claro, irmãos, que a sua bênção sobre a terra dependia da obediência de Israel à lei. E as bênçãos que ele derramaria sobre Israel serviriam de testemunho para as nações pagãs, mostrando que somente o Senhor é o verdadeiro Deus vivo. E isso daria aos israelitas a oportunidade de compartilhar com esses povos a palavra de Deus. Porém, se Israel desobedecesse ao Senhor, ele reteria a chuva e não haveria colheita nos campos, de acordo com Levítico 26. Isso certamente envergonharia Israel diante das nações gentias. Veja, porque todos os confins da terra temeriam um Deus que não provia o alimento para o próprio povo. A aplicação para a igreja de hoje é clara. Quando obedecemos ao Senhor, oramos e confiamos nele, então ele supre as nossas necessidades. Aqueles que não são salvos e que se encontram ao nosso redor verão que ele cuida de nós. Nós temos assim a oportunidade de falar de Jesus, de propagar o evangelho. Então o versículo 6 se refere à colheita em termos literais, mas também nos lembra a colheita espiritual, resultante de testemunhar sobre o Senhor. Em João 4, verso 34 e 35, Jesus Cristo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Erga os seus olhos e veja. O mundo está em desespero por causa de um vírus. Erga os seus olhos e veja. As pessoas à sua volta estão sedentas por Cristo. Deus abençoa as nações, meus irmãos, por meio do seu povo Israel e por meio de sua igreja. E todas as nações devem crer no Senhor, obedecer e temer a Ele. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus que nos abençoa, que é gracioso para conosco, que tem a sua face resplandecendo sobre nós
nós tem a face de Deus sorrindo para nós. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus e agora nós temos um Deus que nos abençoa, que abençoa o seu povo, que derrama da sua graça, que derrama das suas mais copiosas, as mais ricas bênçãos. E o Senhor nos abençoa para que se conheça na terra o teu caminho, entre todos os povos a tua salvação. É para que nós possamos ser um canal de bênção na vida de muitos, para que nós possamos propagar o Evangelho, para que nós possamos viver uma vida de testemunho, que rende graças e glória ao Senhor, para que nós possamos acudir o necessitado, para que nós possamos socorrer o aflito, para que nós possamos ajudar os oprimidos. Senhor, nos ajuda a sermos esse povo abençoador, Pai. Esse povo que foi abençoado por Ti, para abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra, assim como o Senhor fez a promessa em Abraão, e que também se estende a nós, o Teu povo hoje, a Tua igreja. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito sejam convosco, e convosco permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.